Existe uma razão pela qual essa frase de Jesus atravessou séculos sem perder sua força. Milhões de pessoas já a ouviram. Milhões já a repetiram. Mas poucas realmente pararam para contemplar o que ela significa. Porque quando Jesus declarou "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", ele não estava apenas oferecendo uma crença. Ele estava revelando uma chave. Uma chave espiritual capaz de transformar a forma como enxergamos a nós mesmos, o mundo e a própria presença divina dentro da experiência humana. E talvez você tenha chegado até este vídeo justamente porque alguma parte da sua alma está procurando essa chave. Talvez exista uma pergunta silenciosa dentro de você. Talvez exista uma sensação de estar caminhando, mas sem saber exatamente para onde. Talvez você tenha conquistado muitas coisas externamente, mas ainda sinta que algo essencial está faltando. Se isso ressoa em seu coração, permaneça comigo até o final. Porque o que vamos explorar aqui não é uma religião, não é uma doutrina, não é um conjunto de regras. É um convite para recordar algo que sempre esteve dentro de você. E antes de continuarmos, se esta mensagem chegou até você no momento certo, inscreva-se no canal. Existe uma comunidade de almas despertando juntas aqui. E quando você se inscreve, ajuda esta luz a alcançar outras pessoas que também estão buscando respostas. Durante muito tempo, a humanidade procurou o caminho fora de si. Procurou em sistemas. Procurou em líderes. Procurou em ideologias. Procurou em fórmulas prontas. E ainda hoje muitos continuam nessa busca incessante. Acreditam que a felicidade está no próximo objetivo, que a paz está na próxima conquista, que a verdade está em alguém que virá para mostrar todas as respostas. Mas Jesus apontava para uma direção diferente. Quando ele dizia "Eu sou o caminho", não estava apenas falando sobre seguir seus passos externos. Ele estava demonstrando um estado de consciência. Ele se tornava o exemplo vivo da união entre o humano e o divino. Ele mostrava o que acontece quando uma pessoa se alinha completamente com o amor, com a verdade interior e com a presença de Deus. E talvez aqui esteja uma das maiores incompreensões da história espiritual. Muitas pessoas passaram séculos admirando Jesus, mas poucas compreenderam o convite para viver aquilo que ele demonstrava. Porque o caminho não era apenas observá-lo. O caminho era despertar a mesma luz que ele veio revelar. Pense por um instante. Quantas vezes você procurou orientação em todos os lugares, menos dentro do seu próprio coração? Quantas vezes ignorou sua intuição porque a voz do mundo parecia mais alta? Quantas vezes abriu mão da sua verdade para ser aceito, amado ou compreendido? O caminho começa exatamente quando paramos de fugir de nós mesmos. O caminho começa quando deixamos de buscar fora aquilo que precisa ser despertado dentro. E é por isso que tantas pessoas sentem um vazio, mesmo cercadas por conforto, tecnologia e distrações. Porque a alma não se alimenta de distração. A alma se alimenta de presença. A alma se alimenta de verdade. A alma se alimenta de conexão. Talvez você esteja percebendo isso agora. Talvez exista um chamado silencioso acontecendo dentro de você neste exato momento. Um chamado para desacelerar, para ouvir mais profundamente, para voltar a sentir, para voltar a confiar. Porque existe uma sabedoria que não pode ser encontrada em livros, vídeos ou ensinamentos externos. Existe uma sabedoria que só pode ser encontrada quando você entra no templo interior da sua própria consciência. E quanto mais observamos a vida de Jesus, mais percebemos que ele constantemente convidava as pessoas para esse retorno. Ele falava por parábolas. Ele utilizava símbolos. Ele apontava para realidades invisíveis. E aqueles que tinham olhos para ver compreendiam que havia algo muito maior por trás das palavras. Hoje eu quero te fazer uma pergunta. Se Jesus estivesse sentado diante de você agora, olhando nos seus olhos, o que ele diria sobre a direção que você está seguindo? Você está caminhando em direção ao medo ou em direção ao amor? Em direção à escassez ou em direção à confiança? Em direção à separação ou em direção à unidade? Reflita sobre isso. E se essa mensagem toca sua alma, escreva nos comentários: "Eu escolho o caminho da luz". Sua declaração pode inspirar alguém que está lendo em silêncio neste momento. Respire profundamente. Permita que essas palavras desçam do campo intelectual para o coração. Porque estamos apenas começando. Ainda existe um mistério profundo escondido na segunda parte dessa frase. E compreender esse mistério pode transformar completamente a forma como você enxerga a sua própria realidade. Durante toda a história humana, a verdade foi um dos conceitos mais disputados da existência. Povos lutaram por ela. Religiões foram construídas ao redor dela. Filosofias tentaram defini-la. Impérios nasceram e caíram defendendo aquilo que acreditavam ser a verdade absoluta. Mas quando Jesus declarou "Eu sou a verdade", ele não estava falando de uma opinião. Não estava falando de uma ideologia.
não estava falando de um sistema de crenças. Ele estava falando de algo vivo, algo que não muda conforme as circunstâncias, algo que permanece mesmo quando todas as máscaras caem. E talvez essa seja uma das partes mais desafiadoras de sua mensagem, porque a verdade exige coragem. Muitas pessoas dizem querer a verdade, mas na realidade desejam apenas confirmações para aquilo que já acreditam. Querem conforto, querem segurança, querem evitar questionamentos. Mas a verdade tem uma característica especial. Ela ilumina tudo aquilo que estava escondido. Ela revela aquilo que tentávamos evitar. Ela mostra aquilo que nossa alma já sabe, mesmo quando nossa mente insiste em negar. Observe sua própria vida. Quantas vezes você já sentiu que algo não estava alinhado, mesmo quando tudo parecia perfeito por fora? Quantas vezes uma voz silenciosa dentro de você dizia que determinado caminho não era o correto? Quantas vezes seu coração tentou alertá-lo antes que a situação se tornasse evidente? Essa voz interior é mais importante do que muitos imaginam. Jesus falava repetidamente sobre olhos para ver e ouvidos para ouvir. Não porque estivesse falando apenas dos sentidos físicos. Ele estava apontando para uma percepção mais profunda, uma capacidade espiritual de reconhecer aquilo que é verdadeiro além das aparências. Vivemos em um mundo que recompensa a imagem, um mundo onde muitas pessoas passam mais tempo construindo personagens do que conhecendo a si mesmas. Um mundo onde a aprovação externa frequentemente vale mais do que a paz interior. Mas nenhuma máscara pode ser usada para sempre. Em algum momento, a alma pede autenticidade. Em algum momento, a verdade bate a porta. E quando isso acontece, duas escolhas surgem diante de nós. Podemos continuar fugindo ou podemos finalmente olhar. Jesus escolheu olhar. Ele escolheu permanecer alinhado com sua essência mesmo quando isso trouxe desafios, incompreensões e resistência. E é exatamente por isso que sua mensagem continua tão poderosa. Porque ela não foi construída sobre conveniência. Foi construída sobre coerência. Imagine como seria sua vida se você parasse de negociar sua verdade interior. Imagine como seria acordar sem precisar interpretar um personagem. Imagine como seria confiar naquilo que sua alma já sabe. Muitas pessoas estão cansadas sem entender por quê. Estão esgotadas porque sustentam versões de si mesmas que não representam quem realmente são. Existe um enorme consumo de energia quando tentamos ser algo diferente da nossa essência. Existe um peso invisível em viver desconectado da própria verdade. Talvez por isso tantas pessoas estejam despertando neste momento da humanidade. Não porque o mundo esteja mudando, mas porque elas estão cansadas de continuar dormindo para si mesmas. E o despertar começa exatamente aqui, quando reconhecemos que a verdade não é algo que possuímos, é algo que permitimos revelar. Se você sente que está pronto para viver com mais autenticidade, escreva nos comentários. A verdade me liberta. Leia também as mensagens de outras pessoas. Muitas vezes Deus fala conosco através da experiência de alguém que nunca vimos pessoalmente. E enquanto você continua ouvindo, permita que uma pergunta acompanhe seu coração. Se toda a ilusão desaparecesse hoje, quem você realmente seria? Guarde essa reflexão, porque no próximo passo da jornada vamos descobrir por que Jesus não terminou sua declaração no caminho e na verdade. Existe uma razão profunda para ele concluir com uma palavra que contém o segredo da própria criação: a vida. Existe uma diferença profunda entre estar vivo e simplesmente existir. A maioria das pessoas acredita que essas duas coisas são a mesma realidade, mas não são. Existir é respirar, é acordar pela manhã, é cumprir compromissos, é atravessar os dias seguindo uma rotina. Mas viver é algo completamente diferente. Viver é sentir a presença da própria alma habitando cada instante. Viver é experimentar significado, é reconhecer propósito, é perceber que existe uma força maior fluindo através da existência. E talvez seja exatamente por isso que a terceira parte da declaração de Jesus seja tão poderosa. Depois de dizer eu sou o caminho e eu sou a verdade, ele conclui dizendo eu sou a vida. Não como alguém que apenas possui vida, mas como alguém que se tornou a própria expressão dela. E essa talvez seja uma das mensagens mais profundas já oferecidas à humanidade. Porque Jesus não falava apenas sobre sobreviver, ele falava sobre despertar. Quantas pessoas você conhece que continuam respirando, mas perderam o entusiasmo pela vida? Quantas acordam cansadas mesmo depois de uma noite inteira de sono?
Quantas seguem acumulando experiências, conquistas e responsabilidades, mas carregam um vazio silencioso que não conseguem explicar? Talvez você mesmo já tenha sentido isso em algum momento, ou exista uma parte de você que ainda esteja tentando reencontrar algo que ficou para trás. Un brilho, uma alegria, uma sensação de conexão que parecia natural quando você era criança e que, aos poucos, foi sendo encoberta pelas exigências do mundo. A verdade é que muitas pessoas não perderam a vida. Perderam a conexão com ela. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Porque a vida que Jesus descrevia não dependia das circunstâncias externas. Não dependia da quantidade de dinheiro na conta. Não dependia do reconhecimento das outras pessoas. Não dependia da aprovação social. A vida da qual ele falava nascia de dentro para fora. Era uma fonte. Era uma presença. Era uma conexão permanente com algo maior. Observe a natureza. Uma árvore não faz esforço para crescer em direção à luz. Um rio não precisa ser convencido a seguir seu curso. Uma flor não precisa pedir permissão para florescer. Existe uma inteligência natural conduzindo toda a criação. E durante muito tempo, a humanidade acreditou que estava separada dessa inteligência. Mas Jesus veio lembrar exatamente o contrário. Veio lembrar que fazemos parte dela, que somos expressão dela, que carregamos em nós a mesma centelha divina presente em toda a criação. Talvez por isso suas palavras continuem ecoando através dos séculos, porque elas falam diretamente à parte mais profunda do ser humano, aquela parte que sabe que nasceu para algo maior do que apenas sobreviver, aquela parte que se emociona diante da beleza, que sente paz ao contemplar o céu, que reconhece o amor mesmo sem conseguir explicá-lo. Aquela parte que continua buscando sentido, mesmo quando a mente diz para desistir. E existe algo interessante sobre a vida. Ela está sempre tentando se expandir. Sempre tentando crescer. Sempre tentando revelar mais de si mesma. Quando sentimos um desconforto interior, muitas vezes acreditamos que algo está errado. Mas nem sempre é assim. Em muitos casos, esse desconforto é apenas a vida tentando nos mover para um novo nível de consciência. É a alma sinalizando que chegou o momento de crescer, de transformar, de deixar para trás aquilo que já não corresponde à verdade do nosso coração. Quantas vezes você resistiu a uma mudança que depois se revelou necessária? Quantas vezes tentou permanecer em situações que sua alma já havia superado? Quantas vezes insistiu em permanecer onde já não existia vida? A vida verdadeira não permanece estagnada. Ela se movimenta, ela se transforma. Ela convida ao crescimento. E talvez seja por isso que tantas pessoas sentem um chamado interior neste momento da própria jornada. Um chamado para desacelerar, para ouvir mais profundamente, para abandonar velhos padrões, para voltar a confiar, para voltar a sentir. Porque existe uma sabedoria silenciosa tentando conduzir cada ser humano em direção à sua expansão. E quanto mais resistimos, mais difícil a jornada se torna. Mas quando aprendemos a cooperar com esse fluxo, algo extraordinário acontece. A vida deixa de parecer uma luta constante e passa a se revelar como uma experiência de descoberta, uma experiência de alinhamento, uma experiência de presença. Se esta reflexão está tocando seu coração, aproveite este momento para se inscrever no canal. Há muitas outras mensagens que podem ajudar você a aprofundar essa jornada de despertar espiritual. E enquanto continuamos caminhando juntos, permita que uma pergunta permaneça em seu interior. Se essa vida divina realmente habita cada ser humano, por que tantas pessoas passam anos sem conseguir percebê-la? A resposta pode estar menos relacionada ao que nos ensinaram sobre Jesus e mais relacionada ao que ele realmente veio revelar sobre a natureza espiritual. Talvez uma das maiores transformações que acontecem quando começamos a compreender os ensinamentos de Jesus seja perceber que ele não veio apenas ensinar sobre Deus. Ele veio ensinar sobre a relação entre Deus e o ser humano. E essa diferença muda tudo. Porque durante séculos muitas pessoas enxergaram Jesus como alguém distante, inalcançável, separado do restante da humanidade. Como uma exceção impossível de ser compreendida ou seguida. Mas quando observamos suas palavras com mais profundidade, percebemos algo extraordinário. Repetidamente, ele convidava as pessoas a despertarem para uma realidade interior. Repetidamente, falava sobre um reino que não estava localizado em um lugar físico. Um reino que não dependia de templos, fronteiras ou estruturas externas. Um reino que poderia ser encontrado dentro de cada ser humano.
Essa mensagem era revolucionária naquela época e continua sendo revolucionária hoje, porque ela desloca o centro da busca espiritual. Em vez de procurar apenas fora, somos convidados a olhar para dentro. Em vez de esperar que a transformação venha de algum lugar distante, somos convidados a reconhecer a presença divina já existente em nossa própria consciência. Talvez seja por isso que tantas pessoas sentem um impacto tão profundo ao ler determinadas passagens dos evangelhos. Existe algo nelas que parece despertar uma memória esquecida, como se a alma reconhecesse uma verdade que sempre esteve ali. Não necessariamente uma informação nova, mas uma recordação. Uma lembrança de quem realmente somos além dos medos, das máscaras e das limitações que fomos acumulando ao longo da vida. Quando Jesus falava sobre luz, ele não estava apenas descrevendo um fenômeno espiritual abstrato. Ele estava falando sobre consciência, sobre percepção, sobre a capacidade de enxergar a realidade de uma forma mais ampla. Pense por um instante. Quantas situações da sua vida pareciam completamente diferentes depois que você adquiriu uma nova compreensão sobre elas? O que mudou? O mundo externo permaneceu o mesmo, mas a consciência mudou. E quando a consciência muda, tudo começa a ser visto de maneira diferente. É exatamente por isso que tantas tradições espirituais falam sobre despertar. Não porque algo novo precise ser criado, mas porque algo verdadeiro precisa ser lembrado. E talvez seja isso que Jesus estivesse demonstrando através da própria vida. Não apenas um caminho para ser admirado, mas um estado de consciência que poderia ser desenvolvido. Um estado de profunda união com o amor, com a verdade e com a presença divina. E isso não significa que o processo seja instantâneo. Não significa que a jornada seja sempre fácil. Na verdade, muitas vezes o despertar começa justamente quando percebemos que não podemos mais continuar vivendo da mesma maneira. Começa quando sentimos que determinadas crenças já não fazem sentido. Que certos padrões emocionais precisam ser transformados. Que algumas dores precisam finalmente ser olhadas com honestidade. E é nesse ponto que muitas pessoas recuam. Porque despertar não é apenas receber respostas. É também permitir que antigas ilusões sejam dissolvidas. É permitir que versões antigas de nós mesmos sejam deixadas para trás. Mas existe uma recompensa extraordinária para aqueles que aceitam essa jornada. Aos poucos surge uma paz que não depende das circunstâncias. Uma confiança que não depende do controle. Uma sensação de pertencimento que não depende da aprovação dos outros. Surge uma conexão cada vez mais profunda com aquilo que realmente importa. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento agora. Talvez exista algo dentro de você reconhecendo partes desta mensagem. Talvez você não consiga explicar racionalmente, mas sente que existe uma verdade ressoando além das palavras. Se isso estiver acontecendo, escreva nos comentários: eu escolho a luz. Sua mensagem pode tocar o coração de alguém que está assistindo em silêncio neste instante. E enquanto seguimos avançando nessa reflexão, existe um símbolo extremamente poderoso que pode nos ajudar a compreender tudo o que estamos explorando até aqui. Um símbolo que atravessou séculos e que continua carregando um significado muito mais profundo do que a maioria das pessoas imagina. Porque quando compreendemos verdadeiramente o que significa tornar-se um instrumento vivo da presença divina, começamos também a compreender o verdadeiro significado espiritual daquilo que chamamos de corpo de Cristo. Quando ouvimos a expressão corpo de Cristo, muitas pessoas imediatamente pensam em uma cerimônia, um ritual ou uma tradição religiosa. Mas existe uma camada muito mais profunda escondida por trás desse símbolo. Porque antes de representar um evento externo, ele aponta para uma realidade interior. Uma realidade que Jesus procurou ensinar durante toda a sua jornada. A ideia de que a presença divina não está separada da vida humana. A ideia de que o sagrado pode se manifestar através da matéria. A ideia de que o amor pode ser encarnado. E talvez seja justamente essa mensagem que continua tão atual. Durante muito tempo, a humanidade acreditou que o espiritual e o material eram opostos. Que a vida cotidiana estava separada da vida espiritual. Que Deus habitava apenas determinados lugares, determinados momentos ou determinadas experiências especiais. Mas Jesus demonstrava exatamente o contrário. Ele falava com pessoas simples. Caminhava entre multidões. Compartilhava refeições. Tocava os enfermos. Consolava os aflitos. Levava a presença divina para dentro da experiência humana comum. E talvez seja isso que torna sua mensagem tão transformadora.
Porque ela nos lembra que a espiritualidade não foi criada para nos afastar da vida. Foi criada para nos ensinar a viver com mais consciência. Quando observamos o simbolismo do corpo de Cristo sob essa perspectiva, algo extraordinário começa a surgir. O corpo deixa de ser apenas um organismo físico. Ele se torna um instrumento, um veículo através do qual a luz pode se expressar no mundo. Afinal, de que adiantaria conhecer o amor sem praticá-lo? De que adiantaria compreender a verdade sem vivê-la? De que adiantaria falar sobre compaixão sem manifestá-la através das próprias ações? O ensinamento de Jesus sempre apontou para a integração. Não apenas acreditar, não apenas compreender, mas encarnar, tornar vivo, tornar real. E isso nos conduz a uma reflexão extremamente importante. Quantas vezes buscamos experiências espirituais extraordinárias enquanto ignoramos as oportunidades de manifestar luz nas pequenas situações do cotidiano? Quantas vezes esperamos sinais grandiosos enquanto deixamos passar os convites silenciosos que a vida apresenta todos os dias? Talvez a presença divina não esteja tão distante quanto imaginamos. Talvez ela esteja na forma como tratamos as pessoas, na forma como falamos, na forma como escutamos, na forma como escolhemos agir quando ninguém está observando. Porque a consciência espiritual verdadeira não se revela apenas nos momentos de inspiração. Ela se revela principalmente nas escolhas. E são essas escolhas que constroem nossa realidade dia após dia. Existe algo que muitas pessoas descobrem durante processos profundos de autoconhecimento. Em determinados momentos da vida, a alma começa a enviar sinais. Pequenos sinais. Às vezes através de um desconforto persistente. Às vezes através de uma sensação de vazio. Às vezes através de uma inquietação que não consegue ser explicada racionalmente. E quase sempre esses sinais estão tentando conduzir a pessoa para um novo nível de alinhamento. O problema é que nem sempre sabemos interpretá-los. Nem sempre conseguimos reconhecer o que nossa própria alma está tentando comunicar. Por isso, tantas pessoas permanecem anos repetindo padrões que já deveriam ter sido transformados. Não por falta de capacidade, não por falta de valor, mas simplesmente porque ainda não conseguiram enxergar com clareza aquilo que precisa ser visto. Talvez você mesmo já tenha vivido algo parecido. Talvez exista uma área da sua vida que esteja pedindo atenção neste exato momento. Talvez exista uma verdade tentando emergir. Talvez exista um chamado aguardando sua escuta. E quanto mais aprendemos a observar esses sinais, mais percebemos que a vida está constantemente tentando nos conduzir. Nada através da força, nada através do medo, mas através de convites. Convites para crescer, convites para curar, convites para lembrar quem realmente somos. E é justamente aqui que o ensinamento de Jesus começa a ganhar uma dimensão ainda mais prática. Porque compreender o caminho, a verdade e a vida não é apenas uma experiência de reflexão. É uma experiência de transformação. É uma experiência que nos convida a viver de maneira diferente, a enxergar de maneira diferente, a caminhar de maneira diferente. E quando isso acontece, algo muda não apenas dentro de nós, mas também na forma como nos relacionamos com o mundo. Porque aquele que começa a reconhecer a presença divina dentro de si, inevitavelmente, começa a reconhecê-la também em tudo que existe. E a partir desse ponto surge uma pergunta fundamental: como aplicar esse ensinamento na vida real? Como transformar essa compreensão espiritual em escolhas concretas, capazes de gerar mais paz, mais clareza e mais alinhamento no dia a dia? É exatamente essa ponte entre compreensão e prática que vamos explorar a seguir. Compreender um ensinamento espiritual é importante. Sentir esse ensinamento no coração é transformador. Mas existe um terceiro passo que muitas vezes passa despercebido. É o momento em que a verdade deixa de ser apenas uma ideia e passa a se tornar uma forma de viver. Porque no final das contas, não é o conhecimento que transforma uma vida. É aquilo que fazemos com ele. Jesus não reuniu pessoas para transmitir informações. Ele reuniu pessoas para provocar transformação. E talvez seja exatamente isso que esta mensagem esteja despertando dentro de você agora. Não apenas novas reflexões, mas uma nova forma de caminhar. Quando observamos os grandes momentos de mudança da nossa própria vida, percebemos algo interessante. Eles raramente começaram por uma resposta. Quase sempre começaram por uma pergunta. Uma pergunta que não nos deixava em paz. Uma inquietação que insistia em retornar. Um sentimento de que algo precisava mudar, mesmo quando ainda não sabíamos exatamente o que.
E é justamente assim que a alma costuma se comunicar. Nem sempre através de grandes sinais. Nem sempre através de acontecimentos extraordinários. Muitas vezes ela fala através de pequenos desconfortos, pequenas percepções, pequenas intuições que surgem silenciosamente dentro de nós. O problema é que fomos treinados para ouvir tudo ao nosso redor, menos a nós mesmos. Aprendemos a valorizar opiniões externas. Aprendemos a buscar validação. Aprendemos a confiar mais no barulho do mundo do que na sabedoria do coração. E por isso, tantas pessoas permanecem desconectadas da própria verdade durante anos. Não porque lhes falte luz, não porque lhes falte potencial, mas porque perderam o hábito de escutar a própria alma. Ao longo de mais de 2 décadas estudando espiritualidade, desenvolvimento humano, terapias integrativas e diferentes caminhos de autoconhecimento, comecei a observar algo que se repetia constantemente. Pessoas diferentes, histórias diferentes, realidades completamente diferentes, mas quase sempre o mesmo padrão. A alma enviava sinais muito antes da mudança acontecer. A alma avisava antes do esgotamento, antes da crise, antes do rompimento, antes da transformação. E quando a pessoa finalmente olhava para trás, percebia que os sinais sempre estiveram presentes. Ela apenas não sabia interpretá-los. Foi observando isso tantas vezes que compreendi algo importante. Muitas pessoas não precisam de mais informação. Elas precisam de mais clareza. Precisam enxergar aquilo que já está diante delas. Precisam reconhecer o que a própria vida está tentando revelar. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento agora. Talvez exista uma área da sua vida pedindo atenção. Talvez exista uma decisão aguardando coragem. Talvez exista uma verdade tentando emergir. Talvez exista uma mudança que sua alma já compreendeu, mas que sua mente ainda resiste em aceitar. E não há julgamento algum nisso. Todos nós passamos por esse processo. Todos nós temos momentos em que enxergamos com clareza e momentos em que nos sentimos perdidos. Todos nós atravessamos períodos em que precisamos reaprender a confiar. O próprio caminho espiritual não é uma linha reta. É uma jornada de lembrança. Uma jornada de retorno, um reencontro contínuo com aquilo que sempre fomos. E talvez seja por isso que os ensinamentos de Jesus continuam tão vivos, porque eles não falam apenas de uma época, não falam apenas de um povo, não falam apenas de uma tradição. Eles falam da experiência humana, falam da busca por sentido, falam da busca por verdade, falam da busca por vida. E cada pessoa precisa fazer essa descoberta por si mesma. Ninguém pode caminhar por você. Ninguém pode ouvir sua alma por você. Ninguém pode viver sua jornada por você. Mas existem ferramentas que podem ajudar nesse processo. Existem reflexões que podem trazer clareza. Existem perguntas que podem iluminar áreas que permaneceram escondidas durante muito tempo. E às vezes uma única pergunta feita no momento certo é suficiente para mudar completamente a direção de uma vida. Porque quando a consciência muda, o caminho muda. Quando o olhar muda, a realidade muda. E é exatamente essa ponte entre percepção e transformação que nos conduz ao último passo desta jornada. Porque compreender o caminho, a verdade e a vida é apenas o início. A verdadeira pergunta é: o que você fará com essa compreensão a partir de agora? A resposta para essa pergunta pode ser diferente para cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Algumas sentirão o chamado para desacelerar. Outras sentirão o chamado para confiar mais. Algumas perceberão que chegou o momento de perdoar. Outras compreenderão que precisam finalmente honrar uma verdade que vem evitando há muito tempo. E essa é a beleza da jornada espiritual. O caminho pode ser único para cada ser humano, mas a direção continua sendo a mesma. Sempre em direção à luz. Sempre em direção ao amor. Sempre em direção à verdade. Quando Jesus declarou "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", ele não estava oferecendo uma fórmula pronta. Estava oferecendo uma bússola, um ponto de orientação capaz de atravessar os séculos. Porque, independentemente das mudanças do mundo, a alma humana continua buscando as mesmas coisas. Continua buscando significado. Continua buscando pertencimento. Continua buscando paz. Continua buscando Deus. E talvez a descoberta mais importante seja perceber que essa busca não precisa acontecer através do medo. Não precisa acontecer através da culpa. Não precisa acontecer através da sensação de inadequação. O convite de Jesus sempre foi um convite ao amor.
Um convite à consciência. Um convite à lembrança daquilo que somos em essência. Durante esta mensagem falamos sobre o caminho. Falamos sobre a verdade. Falamos sobre a vida. Falamos sobre a presença divina habitando o ser humano. Falamos sobre a consciência desperta. Falamos sobre o significado espiritual do corpo de Cristo. Mas existe um ponto que une todos esses ensinamentos: a presença. Porque é somente na presença que percebemos os sinais da alma. É somente na presença que ouvimos a voz do coração. É somente na presença que conseguimos reconhecer a direção que a vida está tentando nos mostrar. E talvez seja exatamente por isso que você chegou até este vídeo. Talvez não por acaso. Talvez porque alguma parte da sua alma estivesse procurando esta reflexão. Talvez porque este seja um daqueles momentos em que a vida nos convida a parar por alguns instantes e observar com mais atenção. Se esta mensagem tocou você de alguma forma, escreva nos comentários: eu escolho o caminho da luz. Sua mensagem pode inspirar outras pessoas que estão vivendo desafios semelhantes aos seus. E se sentir que esta jornada ainda não terminou, deixe nos comentários fixados o acesso ao diagnóstico da alma. Um exercício simples, mas profundo, criado para ajudar você a identificar qual área da sua jornada espiritual está pedindo mais atenção neste momento. Muitas vezes a clareza que buscamos não está distante. Ela apenas espera as perguntas certas para se revelar. E para aqueles que desejarem aprofundar ainda mais essa experiência, você também encontrará o acesso ao Sagrado Caminho, uma jornada criada para apoiar quem sente chamado de fortalecer sua conexão espiritual, compreender melhor os sinais da própria alma e seguir adiante com mais consciência e propósito. Caminhe no seu tempo. Respeite seus processos. Honre sua jornada. Não existe comparação quando falamos de despertar espiritual, existe apenas o próximo passo. E talvez esse próximo passo esteja se revelando para você agora. Que a paz habite seu coração. Que a verdade ilumine seus pensamentos. Que a vida floresça através das suas escolhas. E que você jamais se esqueça de que a luz que procura também habita dentro de você. A luz está no comando. Confia.